Olá, irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui com os irmãos, eu agradeço o convite também que o pastor me fez. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Do versículo 15 ao 20. O tema da minha mensagem é a supremacia do Senhor Jesus. Aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere. Então acho que eu posso ler, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai, através da Tua palavra, e que o Teu nome seja honrado e glorificado para sempre, e que possamos Te exaltar em todo o tempo, porque o Senhor é digno. Abençoa-nos, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o tema da minha mensagem é a supremacia do Senhor Jesus. Infelizmente, há anos, o Senhor Jesus vem sendo mal apresentado e pintado. Hollywood o pinta como um grego, de cabelos loiros, cabelos longos, nariz fino. Apresenta o Senhor Jesus mais como um ator, né? Como um astro de Hollywood. Alguns filmes o apresenta como um homem fraco, um homem que cede às tentações, um homem que cede às paixões sexuais, como o filme Código da Vinci e também como o filme A Última Tentação de Cristo. Alguns quadros o pintam como um homem efeminado, ou seja, o Senhor Jesus vem sendo difamado, vem sendo profanado, ridicularizado em algumas paradas gays, em alguns programas de humor também. Infelizmente ele tem sido inferiorizado pelos homens e por algumas religiões. No islamismo, o Senhor Jesus é apenas apresentado como o filho de Maria. No judaísmo, como um herege que distorceu a imagem do judaísmo. No catolicismo, apenas como um bebê ou como um morto que ainda está pendurado na cruz. Ele vem sendo rejeitado e menosprezado. As pessoas têm tido um conceito errado quanto à sua pessoa. Mas nesta noite eu quero me colocar aqui para apresentar o Senhor Jesus, mostrar realmente como Ele é, o seu poder e a sua supremacia. Em primeiro lugar, aqui neste texto, podemos ver que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. No versículo 15 diz, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o Senhor Jesus, Ele não é apenas o Filho de Maria, como é apresentado no Alcorão. Lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus perguntando para os seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que elas pensam de mim? Aí Pedro e os outros apóstolos disseram, alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, Elias ou qualquer um dos outros profetas. Aí o Senhor Jesus pergunta, e vocês, o que vocês acham de mim? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, aquele prometido nas Escrituras judaicas. Sendo o Filho de Deus, Ele é Deus. Amém ou não? Ele tem a mesma essência de Deus, os mesmos atributos de Deus. Ele veio neste mundo como homem, mas Ele era muito mais do que um homem. O Senhor Jesus, Ele tinha que exercer 3 ministérios.
de profeta, de sacerdote e de rei. Ele foi profeta, é sacerdote, será rei quando estiver reinando aqui neste mundo, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, tem os mesmos atributos de Deus. Alguns homens tentaram obter este status de Deus. Os faraós eram considerados deuses. Nabucodonosor se considerou um deus, é tanto que ele criou uma estátua para que ele fosse adorado pelas pessoas. Os imperadores romanos se consideravam deuses. Hitler e outros ditadores se consideravam deuses. O próprio anticristo também se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus e receber ali a adoração como Deus. O próprio Lúcifer tentou ser igual a Deus, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhum deles teve os mesmos atributos de Deus, somente o Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, tem a mesma essência e os mesmos atributos. Filipe, em uma ocasião, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e ainda você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque os dois são um só. O Senhor Jesus tem a mesma essência do seu Pai. E Tomé e os demais apóstolos reconheceram que o Senhor Jesus era muito mais do que um profeta. Reconheceram que Ele é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, tem os mesmos atributos de Deus. Então, em primeiro lugar, para exaltar o Senhor Jesus nessa noite, temos que ter em mente que Ele é o Filho de Deus, não apenas o Filho de Maria, como é dito no Corão. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui no versículo 16, Ele é o Criador de todas as coisas, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para quem? E para Ele, para a sua honra e para a sua glória. Olha, irmãos, que incrível isso aqui. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Tudo aquilo que está nos céus, na terra, debaixo da terra, que nós podemos ver, e aquilo que nós não podemos ver também. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele participou da criação em Gênesis, capítulo 1. Lá em João capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando a Bíblia diz lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, o Senhor Jesus estava ali. E no original hebraico, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali diz que o Senhor Jesus também estava. A palavra ali é Elohim. Elohim no hebraico é uma pluralidade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito participando da criação. Ou seja, se Ele criou todas as coisas, Ele também criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor Jesus me criou, Ele criou você, Ele criou todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, esse céu que podemos contemplar, todas as maravilhas que podemos ver aqui neste mundo. Há uma frase que diz: Jesus é a pessoa original dos seres humanos. Ele os criou, tornou-se um deles, morreu por eles e não pode ficar sem eles. Por isso que Ele veio neste mundo como homem, morreu por mim, morreu por você, para nos salvar, para criar a sua igreja, para que assim estejamos com Ele por toda a eternidade. Amém ou não? Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Criador. E se Ele criou todas as coisas, tudo pertence a Ele. Lá no Salmo 2, há um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai dizendo ali para o Senhor Jesus: pede-me que eu te darei as nações por herança. O Senhor Jesus, ele vai pedir, quando Ele voltar e estiver governando este mundo, todas as nações estarão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Você crê nisto? Amém. Que um dia o Senhor Jesus estará aqui literalmente neste mundo, amém, reinando e governando aqui neste mundo. Lá em Zacarias fala que Ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se abrir. O Ramon esteve lá, né? Michel esteve lá, né? Pois é, o monte vai se abrir de um lado para o outro, e o Senhor Jesus estará ali em Jerusalém, que será a sede do seu governo, a cidade mais disputada no mundo inteiro, Jerusalém, para os judeus, católicos e muçulmanos e árabes. Mas ela não pertence a nenhum dos três, pertence ao Senhor Jesus. Como é dito em Mateus capítulo 5, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade de quem? Do grande rei.
Sendo o Senhor Jesus, automaticamente também pertence aos judeus, porque o Senhor Jesus era judeu. Amém? E Davi a constituiu como a capital indivisível de Israel. Lá em Romanos 8,17 fala que ele é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha que bênção, irmãos. Cristo vai herdar este mundo e nós herdaremos juntamente com ele. Co-herdeiro quer dizer isto, que herda junto com o outro. Então Cristo vai herdar este mundo e nós herdaremos junto com o Senhor Jesus. Por isso que eu não preciso me candidatar a presidente, prefeito, governador, até porque eu não ia ganhar nenhum voto, né? Sei lá, talvez a irmã Daniela votasse em mim, né? Agora eu ouvi a história de um camarada aí que ele se candidatou, não sei o que era, nem ele votou nele, nem ele acreditava nele mesmo. Então não há necessidade disso, porque a Bíblia fala que um dia governaremos aqui com o Senhor Jesus. Então não há por que eu me envolver na política, querer mudar o mundo, até porque eu não vou conseguir. Quem fará isto é o Senhor Jesus, quando Ele voltar e reinar aqui neste mundo. Lá em Romanos 11:36 também fala que tudo foi criado por Ele e para Ele, que todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Apocalipse 11:15 diz que os reinos vieram a ser do seu Senhor e também do nosso Cristo, e por Ele ser o Criador, Ele deve ser adorado. Fico maravilhado daquela situação quando Tomé creu no Senhor Jesus, como Deus realmente. Só acredito que realmente o Senhor deve tocar nele. Quando o Senhor Jesus aparece, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E depois de tantos milagres que o Senhor Jesus operou, os seus discípulos não resistiram e o adoraram, reconheceram que ele era muito mais do que um homem, muito mais do que um profeta, muito mais do que o Messias. Era um homem Deus, com os atributos e a mesma essência de Deus. Em terceiro lugar, para glorificarmos aqui o Senhor Jesus nessa noite, em primeiro, ele é o quê? Que nós vimos aqui? Primeiro ponto, ele é o filho de quem? De Deus. Segundo, ele é o criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, ele é antes de tudo, no versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. Então, antes que existisse qualquer coisa na face dessa terra, o Senhor Jesus já existia. Antes que existisse o Sol, a Lua, o Universo, este planeta e os outros planetas, Marte, Netuno e tantos outros, o Senhor Jesus já existia. E todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é eterno. Sempre existiu, existe e existirá. Amém ou não? O Senhor Jesus não tem fim. Ele é eterno. E lá em Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele também não muda, os seus atributos não mudam. A sua onipotência, a sua onisciência, todos os seus atributos, os mesmos atributos que pertencem ao seu Pai. Uma outra ocasião, o Senhor Jesus estava dialogando ali com os judeus. E ele diz: Abraão desejou ver o meu dia, e ele viu. Os judeus falaram: você é louco, você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? E Abraão já havia morrido faz tempo. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão de Deus Pai lá em Êxodo: eu sou o que sou. Então, antes que Abraão existisse, eu sou. E lá em Gênesis fala, mostra Abraão adorando o Senhor Jesus, na pessoa ali de o anjo do Senhor. Então, irmão, o Senhor Jesus, ele é antes de tudo. E se ele é antes de tudo, ele é eterno. Hoje o Senhor Jesus está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Amém? O problema é que muitas vezes nós achamos que o Senhor Jesus está morto. Ele não está morto, ele está vivo. Não tem aquele filme agora, você está assistindo? Ele Jesus está morto? Se Jesus está morto, se o Senhor Jesus está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou depois de 3 dias e hoje está assentado à direita de Deus Pai. E se Ele está vivo, Ele pode ouvir as minhas orações. Se Ele está vivo, Ele pode me socorrer. Ele pode me ajudar, Ele pode suprir as minhas necessidades. Os irmãos estão estudando sobre as igrejas do Apocalipse, né? Nós estamos estudando em casa também, pastor. Eu, a irmã Daniela e o Riquinho. Na quinta-feira nós vamos entrar no capítulo 4, mostrando ali as coisas que acontecem no céu. Nós vamos estudar todo o livro de Apocalipse. Estamos ali, vamos entrar agora no capítulo 4. E para a igreja de Filipenses, o Senhor Jesus diz: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre, aquele que move as circunstâncias, aquele que dá as oportunidades, aquele que nos ajuda. E por que Ele faz isso? Porque Ele está vivo, porque Ele é eterno. E Ele fala lá em Apocalipse capítulo 1: aquele que vive para todo
o sempre. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém ou não? Eu gosto da definição que ele dá em João capítulo 17. E a vida eterna é esta, de conhecer a ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Algumas pessoas já perguntaram, pastor, o que a gente vai fazer por toda a eternidade? Sei lá, acho que a gente vai ficar deitado numa rede, lá fazendo suquinho, né? Só de boa, comendo sanduíche, né? Só de fome. Não, irmãos, nós vamos trabalhar para o nosso Deus. E nós vamos conhecê-lo. Mas será que há tanto assim para conhecer o nosso Deus? Claro que é. Nosso Deus, ele é eterno. Como o próprio Senhor Jesus disse, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só e a Jesus a quem tu enviaste. Então nós passaremos a vida eterna conhecendo o nosso Senhor Jesus. Enquanto este dia não chega, a gente vai conhecendo Ele através das Escrituras. Como diz a Bíblia, conheçamos Ele, prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, em quarto lugar, exaltando o Senhor Jesus nessa noite, ele diz aqui, Paulo nos apresenta o Senhor Jesus como o líder da igreja, versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus, ele é o fundador da igreja, amém ou não? Ele começou com a igreja, lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e... Alguém sabe de cor aí o resto? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se ele é o fundador, ele é a cabeça, ele é o líder supremo. Então, aqui neste versículo nós aprendemos que o Senhor Jesus, irmãos, ele está acima de tudo e está acima de todos. O único que está acima do Senhor Jesus é Deus, o seu Pai. O resto, todo mundo está abaixo do Senhor Jesus. Graças a Deus que os irmãos têm um bom pastor aqui, o pastor Dorian. Mas o pastor supremo aqui é o Senhor Jesus. Eu era pastor lá em São Paulo, em Vila São José, liderando a igreja, mas o pastor supremo lá era o Senhor Jesus. Hoje tem um outro pastor lá também, mas o pastor supremo lá é o Senhor Jesus. E todos nós um dia teremos que dar contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer diante do Senhor Jesus. Nós como pastores e todos como ovelhas, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz isso, cada um dia estará diante do Senhor Jesus, prestando contas diante do Senhor Jesus no tribunal de Cristo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele é o líder da igreja, e se ele é o líder, a cabeça, ele que sustenta o seu povo, ele que sustenta a sua igreja, como fala aqui, para que em tudo tenha a preeminência. Então precisamos reconhecer isto, que o Senhor Jesus é o nosso líder supremo. Nossa submissão, em primeiro lugar, deve ser ao Senhor Jesus. E os irmãos como ovelhas, em segundo, ao pastor Dorian. Os filhos aos pais, a esposa ao marido. Ih, pastor, o que é isso? Isso aí não. Calma, fica tranquilo, né? É a Bíblia que diz, amém ou não? Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos, assim diz a Bíblia. E a Bíblia nos ensina que devemos nos submeter às autoridades constituídas. Então temos que ter isso em mente, que o Senhor Jesus é o líder supremo da igreja e em tudo ele tem que ter a preeminência, deve ser o primeiro em tudo em nossas vidas. Eu tenho que amar minha esposa, mas em primeiro lugar eu tenho que amar o Senhor Jesus. Eu tenho que amar meu filho, mas em primeiro lugar tenho que amar o Senhor Jesus. Eu tenho que amar o meu trabalho, mas em primeiro tenho que amar o Senhor Jesus. Eu posso amar os meus bens materiais, mas em primeiro lugar tenho que amar o Senhor Jesus. Agora, irmãos, é algo consequente. Se você ama o Senhor Jesus em primeiro lugar, você vai amar a esposa, vai amar o filho, vai amar as outras pessoas e vai amar os irmãos. Eu tenho que amar os irmãos, mas em primeiro eu tenho que amar o Senhor Jesus, porque em tudo ele tem que ter o quê? A preeminência. E fala que ainda que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. O irmão falando aqui do arrebatamento, se nós passarmos pela morte física, um dia seremos arrebatados. Não é isso? Não é? Se não passarmos pela morte física, se tivermos para o arrebatamento, porque eu teremos os nossos corpos transformados. Vamos receber um corpo incorruptível. E tudo que é deste mundo vai ficar aqui. As mulheres estão com seus brincos, vão ficar aqui. Roupa vai ficar, relógio vai ficar, dentadura vai ficar, tudo vai ficar aqui, pastor, mas o irmão vai subir banguela? Não, vai receber dentes novos. Já pensou o irmão lá no céu sem dente?
né? Então não ia ser uma vida eterna feliz, né? Mas vai receber dentes novos, né? Então tudo que é deste mundo vai ficar aqui. Todos nós receberemos corpos novos. E o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, e os crentes no arrebatamento também receberão corpos glorificados. O Senhor Jesus foi o primeiro a usar aquele túmulo, foi o primeiro a montar naquele jumentinho, e ele deve ser o primeiro em nossas vidas também. Amém? Porque ele é o líder supremo da igreja. Em quinto lugar, ainda glorificando o Senhor Jesus, no versículo 19, o texto diz que ele tem todo o poder, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Interessante que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, é-me dado o quê? Todo o poder no céu e aonde? Na terra. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. E por ser o Filho de Deus e ter todo o poder, ele pôde fazer coisas que nenhum outro homem na face dessa terra fez. Ele fez coisas incríveis, curou pessoas, ressuscitou mortos, falou como nenhum outro, pregou de uma forma fantástica e maravilhosa. Lá em Mateus 8,3 diz que ele curou um paralítico à distância. Ele disse para aquele homem: deixe que eu vá lá curar. Aquele homem disse: não, nem precisa ir lá, só fale uma palavra que eu creio que o Senhor curará o meu servo. Tanto que depois daquilo ele disse: nem em Israel eu achei tanta fé. Então o Senhor Jesus curou um paralítico à distância, ele acalmou uma tempestade. Isso nos mostra como ele é o Criador, ele tem o poder sobre a natureza. O pastor Dorian estava pregando uma vez aqui sobre a tempestade lá no mar da Galileia. Ele até comentou que eu estive lá, realmente eu estive lá. E foi fantástico para mim, porque se você for em Israel um dia, você poderá fazer isso. Você vai pagar ali, você vai navegar no mar da Galileia. Tem um barco que ele faz o passeio no mar da Galileia. E foi me dada a oportunidade de pregar exatamente naquele momento. Aí eu preguei naquele texto falando ali sobre a tempestade. Fantástico. Então, quando o Senhor já estava ali com seus discípulos, houve uma tempestade, e os discípulos apavorados, o Senhor Jesus se levanta e diz: mar, acalma-te. Os discípulos ficaram maravilhados: que homem é este que até a natureza lhe obedece? Porque ele não é apenas um homem, ele é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele é Deus e tem poder sobre todas as coisas. Ele perdoou os pecados de um homem e o curou de uma paralisia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui: só o Senhor Jesus pode perdoar pecados. A Igreja Batista não perdoa pecados, e graças a Deus por isso. A Assembleia de Deus não perdoa pecados. Deus é amor. Nenhuma outra igreja, nenhuma pessoa na face dessa terra, só o Senhor Jesus. E esta é a prioridade de Deus na vida do ser humano. Levar aquele paralítico ao Senhor Jesus, humanamente falando, qual era a maior necessidade daquele homem? Olhando com os olhos diferentes, se ele era paralítico, ser curado da sua paralisia. Mas o que o Senhor Jesus disse para aquele homem? Filho, perdoados estão os teus pecados. E esta é a prioridade de Deus na vida do ser humano aqui nessa terra. Não é da casa, não é da comida, não é dar prosperidade, algo que muitas vezes não entendem este valor. Vem o Senhor Jesus que vai ser as mil maravilhas. Só dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, problemas, jamais propaganda enganosa. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflição. Onde estivermos aqui na face dessa terra, teremos problemas, lutas e dificuldades. Então a prioridade de Deus é perdoar os seus pecados. O homem que está caminhando para a perdição está caminhando para o inferno. Então esta é a prioridade do Senhor Jesus. E ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter saúde, casa, carro, prosperidade, riquezas, morrer e ir para o inferno? Não tem vantagem nenhuma. Mas, para provar que ele tinha poder para perdoar pecados, ele curou aquele homem. Ele diz: qual a diferença de dizer para este homem: perdoados são os teus pecados, ou dizer: pega a tua cama, levanta-te e anda? Porque para ele não faz diferença nenhuma. Perdoar pecados ou também curar um paralítico. Então, diante da multidão, para provar que ele tem poder para perdoar pecados, ele curou aquele homem. Então o Senhor Jesus é aquele que pode nos perdoar, tanto para a salvação como também para a nossa santificação. Lá em 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então você, como crente, independente do pecado que você cometeu, você chegar diante do Senhor Jesus: Senhor,
perdoe os meus pecados, eu não quero mais fazer isso. Ele vai te perdoar, vai afastar aquele pecado da tua vida. E a palavra ali quer dizer dar nome aos bois, porque às vezes o crente ele pega no varejo e confessa no atacado. Já ouviu isso? Ele mente, aí na oração ele fala: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é isso que Deus quer ouvir. Se você mentiu na oração, você fala: Deus, me perdoe porque eu menti. Se você roubou, Deus, me perdoe porque eu roubei. Deus, me perdoe porque eu falei um palavrão. Deus, me perdoe porque eu fui imoral. É dar nome aos bois. Isto é confessar pecados. Se você fizer isto, o Senhor Jesus vai lhe perdoar e afastar aquele pecado específico que você cometeu. Então Ele é aquele que pode nos santificar, nos perdoar e nos restaurar também em todos os sentidos. E por Ele ter todo o poder, continuando, Ele multiplicou pães e peixes em 2 ocasiões. Que milagre fantástico foi aquele! Andou sobre as águas, contrariou ali as leis da física. Você já viu um homem andando sobre as águas? Alguém aqui já viu? Só em filme que eu já vi, né? Tem um filme, acho que é do X-Men, lá o camarada ele anda sobre as águas, né? E tantos outros filmes. Mas na realidade, só um fez isso, foi o Senhor Jesus. Ele contrariou as leis da física, as leis da natureza. Fez aparecer uma moeda na boca de um peixe, fez uma figueira se secar instantaneamente. Ele olhou para aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Na hora ela se secou. Os discípulos ficaram maravilhados. Que homem é este que diz uma palavra e a coisa acontece? Conhecer os pensamentos das pessoas. Os discípulos estavam ali conversando, cochichando, e o Senhor Jesus: o que vocês estão pensando aí em vossos corações? Ele sabia. E neste momento o Senhor Jesus sabe o que você está pensando. Eu tenho que trabalhar amanhã. Vou fazer janta. Vou preparar a marmita para o meu marido. Não sei se alguém quer dar uma marmita. Não tem roupa, eu vou trabalhar amanhã. Aquele problema tem que resolver amanhã no serviço. Não sei se o seu coração agora está exatamente no Senhor Jesus ou em qualquer outra coisa. E Deus sabe no que nós pensamos, o que fazemos, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro e conhece os nossos corações. Então Ele sabe exatamente no que você está pensando neste momento, se o teu coração está nele ou está nas coisas do mundo, ou se está lá fora. Ele curou 10 leprosos de uma só vez. Lembra da história? 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer o Senhor Jesus. Irmãos, a lepra, naquela época, era uma doença incurável. Hoje tem cura, é conhecida também como hanseníase. Hoje tem cura, tem tratamento, mas naquela época não tinha. Era uma doença incurável. Então o Senhor Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. Isso não me faz pensar: e se hoje o Senhor Jesus quiser curar alguma doença, Ele pode? Pode ou não pode? Eu disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio, irmãos, que hoje o Senhor Jesus pode curar uma diabetes. Eu creio que hoje o Senhor Jesus pode curar uma pessoa com câncer, uma pessoa com ebola, qualquer outra doença contagiosa ou uma doença mortal. Mas isso Ele vai fazer se Ele quiser, não se eu quiser ou determinar, como muitos estão fazendo aí. Eu determino que o Senhor faça isso. Peraí, quem é o Senhor aí? Inverteu a coisa? É o poste urinando no cachorro agora? Inverteu o princípio? Então muitas pessoas estão invertendo a coisa. Nós não temos que determinar nada, irmãos. Nós somos servos, amém ou não? Nós pedimos, clamamos e suplicamos. Se Deus achar que Ele deve dar, Ele vai dar. Mas que Ele tem todo o poder e que Ele pode fazer, isso Ele pode e Ele tem todo o poder. Então Ele curou 10 leprosos de uma só vez, transformou a água em vinho em uma festa. E a Bíblia ainda diz que Ele falou como nenhum outro homem falou. Irmão, o Senhor Jesus foi o melhor professor, o melhor orador, o melhor pregador, o melhor palestrante. A Bíblia diz que nenhum outro homem falou como o Senhor Jesus. Falou melhor do que todos os profetas, todos os líderes religiosos, ditadores, Martin Luther King, qualquer outro ditador, melhor do que Buda, Gandhi, ainda melhor do que Maomé, do que qualquer outro homem, outro líder religioso na face dessa terra. E nós temos aí hoje grandes pregadores, grandes oradores, né? Mas nenhum se compara ao Senhor Jesus. Eu não chego nem aos pés do Senhor Jesus, né? Eu, pastor Dorian e tantos outros aí, nós não chegamos, porque o Senhor Jesus, Ele foi o melhor em tudo, amém? A Bíblia fala que nenhum outro homem falou como
o Senhor Jesus. Eu acho incrível como que algumas religiões querem comparar líderes religiosos com o Senhor Jesus. O próprio João Batista, ele diz: nem sou digno de desamarrar ali as suas sandálias, reconhecendo a superioridade do Senhor Jesus. Ele ainda curou um cego de nascença, algo que nunca havia acontecido na face desta terra. Um cego de nascença ser curado, tornou-se superior a todos os homens e aos anjos. Em Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. E venceu a morte e ressuscitou depois de 3 dias. E ainda interessante, ele ressuscitou também um homem depois de 4 dias. Lembra da história, João capítulo 11? O que foi que ele ressuscitou? Lázaro, estava podre, fevereiro. Alguém já sentiu o cheiro de cadáver? Uma pessoa morta? É terrível. O ser mais fede é o ser humano, sabe? Mais do cachorro, do rato, gato. Não vai ser essa loja de menino, de uma vez aqui. Então, na igreja, nós tínhamos um latinho de bagunça. E ele mexe com esse rato morto lá. Teve uma igreja especial. Eu nunca vi um rato louco ver tanto. Eu tentei tirar ele de lá, que a gente estava reformando a igreja. Fui tentar tirar. Peguei um monte de pano, né? Enrolei aqui, fiz uma massa, mas não resolveu, o cheiro entrava. Falei, rapaz, o que eu faço agora, né? Eu tinha que tirar aquele rato de lá. Aí tinha um gari, um rapaz que sempre limpava a frente da igreja, ele fui chamar ele. Falei, campeão, será que você poderia me ajudar? É o seguinte, morreu um rato ali e eu não estou conseguindo tirar, que está fedendo muito, né? Aí depois eu te pago um café, né? É um camarada bem simples assim. Aí ele falou, não, mas eu não tomo café. Pagar um café, não que isso. Literalmente, eu ia dar uma caixinha para ele comprar qualquer coisa. Eu falei, não, eu vou te dar o dinheiro e você come se quiser, né? Café é o modo de dizer. Eu sei que o camarada foi lá sem máscara nem nada, foi lá, tirou o rato rapidinho e já resolveu o problema, né? É bicho podre. Irmãos, mas o ser humano fede mais. Eu lembro de uma prima nossa, uma senhora já, tia da minha mãe. Ela estava com câncer em estado terminal. Antes dela morrer, ela estava fedendo. E não assim por maus tratos, mas ela tinha que ficar logo no corredor, bem na entrada da casa, porque se deixasse bem dentro da casa mesmo, ninguém ia aguentar. Então ela ficava mais ali no corredor, bem na entrada. Quando você chegava, você sentia ali a podridão. Um cheiro terrível, horrível. Infelizmente ela faleceu. Mas isso me faz pensar na condição do ser humano. Irmãos, a gente deve refletir sobre isso. Porque às vezes aqui neste mundo, um quer ser melhor do que o outro, não é verdade? Um tem a casa melhor, eu sou bom, eu sou tal. Nós somos iguais. Vai morrer, vai feder todo mundo. É ou não é verdade? E quando a gente partir desse mundo também, ninguém vai levar nada. Então, diante de Deus, todos nós somos iguais. Dependendo se você tem um pouco mais ou um pouco menos, sabe mais ou sabe menos, todos nós somos iguais. E a Bíblia fala que Lázaro já estava fedendo, era de 4 dias. E segundo a cultura, os judeus acreditavam que até 3 dias uma pessoa podia voltar à vida. Tanto que as pessoas ali em volta do Senhor dizem, mas por que ele não vai logo, né? Porque já não ressuscita, resolva o problema. Não, o Senhor Jesus espera 4 dias para contrariar a cultura dos judeus, para provar que realmente era uma ressurreição e que era um milagre, que não era uma coisa natural. Então, irmãos, olha quantas coisas grandes. É lógico que o Senhor Jesus fez muitas outras coisas, como fala lá em João. Se fôssemos enumerar tudo aquilo que ele fez, não caberia livro na face dessa terra, porque ele fez muitas coisas. E por ele ter todo o poder e ter feito tudo isso, um dia ele vai voltar e vai colocar a ordem neste mundo. É isso que me alegra, irmãos. É isso que me dá esperança. E ficar colocando esperança em Dilma, ou em qualquer outro presidente, qualquer outro homem que possa resolver os problemas do mundo, ninguém vai resolver. Só quem vai resolver é o Senhor Jesus. Então ele vai voltar e vai implantar a paz aqui neste mundo. Lá em Mateus capítulo 26, 64, ele disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, se assentando sobre o seu trono. E lá em Romanos capítulo 14, gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha, lá versículo 11, a Bíblia fala que todos um dia se dobrarão diante do Senhor Jesus. Gostaria que o irmão lesse para mim este versículo, Romanos capítulo 14, versículo 11. Filipenses 2, versículo 9. Um outro irmão.
do 9 ao 11. Amém ou não? Então um dia todos se dobrarão diante do Senhor Jesus, por bem ou por mal, todos se prostrarão diante dele, porque ele é o Filho de Deus, ele está acima de tudo, está acima de todos. Os muçulmanos, 5 vezes ao dia, eles oram ao seu Deus, se prostram diante de Allah, o sol se apagado no leste, eles se viram a América, se prostram 5 vezes ao dia. Interessante que lá no Egito, igual os fariseus da época do Senhor Jesus, porque tem muçulmano que quando ele vê o ar, ele bate nessa no chão, ele gosta de bater mesmo para criar um calo, e nós sabemos que ele é um muçulmano devoto, né? Que ele ora realmente 5 vezes ao dia, que está batendo ali a cabeça no chão. Lá no Egito eu vi vários muçulmanos com vários cicatrizes aqui na testa, né? Então eles gostam, né, de mostrar isso, porque eles são muçulmanos realmente devotos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: um dia eles se prostrarão diante do Senhor Jesus, por bem ou por mal. É bom que se prostrem hoje, né, enquanto estão em vida, que se convertam, se arrependam dos seus pecados e se prostrem ali por amor, não pela dor, que um dia realmente todos se prostrarão diante do Senhor Jesus. E para nós é um prazer, amém ou não? Se prostrar diante do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas como disse aqui, um dia toda língua confessará que o Senhor Jesus não foi simplesmente um profeta, um sacerdote e um rei, mas que Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Salvador. E para finalizarmos a nossa mensagem nesta noite, em 6º lugar, voltando lá para Colossenses, Ele é o meio de reconciliação entre o homem e Deus. No versículo 20 diz: e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então o Senhor Jesus é um meio pelo qual o homem pode se reconciliar com Deus, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Efésios 2,14 fala que Ele é a nossa paz, porque através dele Ele tirou a barreira da inimizade e entre 2 povos criou um povo só. Entre os judeus e os gentios, Ele criou um povo só. Então Ele é aquele que pode reconciliar as pessoas. Ele pode reconciliar um pai que está brigado com a esposa, um marido que está brigado com a esposa, um filho que está brigado com o pai que está brigado com o filho, um amigo ali com o outro, uma pessoa com a outra. Ele é aquele que pode reconciliar um ser humano com o outro e, em primeiro lugar, reconciliar o homem com Deus. Amém? Ele que pode levar o homem até o seu Pai para ter a vida eterna. E para finalizar, lá em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é o nome do Senhor Jesus. Então Ele é o meio pelo qual o homem pode ser salvo, como Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o homem se desviar desse caminho, é inferno, perdição eterna. Cristo é o caminho, Ele é o meio de reconciliação entre o homem e Deus. E nós que exaltamos o Senhor Jesus nesta noite, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, antes de tudo, líder da igreja, que tem todo o poder e um meio de reconciliação entre o homem e Deus, que possamos sempre exaltar este Senhor Jesus. Irmãos, se você falar mal de mim, eu não vou esquentar a cabeça não. Pode me xingar, se quiser ter raiva de mim, tem. Se não for com a minha cara, também não tem problema nenhum. Mas não fale mal do Senhor Jesus perto de mim não. Aí a coisa vai ficar feia. Aí eu vou defender o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem que ser exaltado. Amém ou não? Hoje, infelizmente, as pessoas estão menosprezando, ridicularizando o Senhor Jesus, e Ele tem aguentado, viu, os desaforos, mas um dia Ele vai dar um basta. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 19, que Ele voltará montado num cavalo branco, e Ele vem armado, hein? E a sua arma é a sua palavra. A Bíblia fala que Ele vai destruir as nações com o poder da sua palavra, que é como uma espada. E a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que o quê?
espada alguma de dois gumes. E espada na Bíblia é sinônimo do quê? Juízo, punição, disciplina. E a Bíblia começa com espada lá em Gênesis, lembra? A espada que Deus colocou lá para proteger a árvore no Jardim do Éden, e termina com espada também. Então é juízo do começo ao fim. E durante a Bíblia ali você também vê Deus julgando e disciplinando. Então que possamos exaltar este Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E o bom é que um dia estaremos para todo sempre com Ele, louvando e bendizendo o seu nome. Então que você possa reverenciá-lo cada vez mais. E não deixe ninguém difamar o Senhor Jesus perto de você. Acho que hoje falta reverência, irmãos, em relação ao Senhor Jesus e ao nome dele também. A Bíblia fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Falou para Israel, mas podemos aplicar para todos nós. Hoje tem crente que qualquer coisinha, meu Deus, qualquer coisinha, Jesus. Peraí, quem é Jesus para você? Não é o teu Deus? Não é o teu Senhor? Então nós devemos usar o nome do nosso Senhor Jesus em ocasiões especiais, em ocasiões específicas, quando nós vamos adorá-lo, quando nós vamos reverenciá-lo, não ficar citando o nome dele em vão. Agora, interessante, irmãos, muitos muçulmanos respeitam muito mais o Senhor Jesus nesse sentido que muitos crentes. Quando eles não reconhecem Cristo como Deus, para eles o Senhor Jesus é apenas um homem, mas eles respeitam pelo menos o nome do Senhor Jesus. Quando o nome dele é citado, eles falam que a paz esteja com ele. Tal é o respeito que eles têm pelo nome e pela pessoa do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que eles o reconhecem como Deus, apenas respeitam o nome e também a pessoa, como qualquer outro profeta que é mencionado na Bíblia. E nós crentes, estamos reverenciando, respeitando, exaltando esse Senhor Jesus? Deus abençoe. Pastor Dorian tem a palavra. Obrigado, pastor Ricardo. Obrigado pela palavra. Sempre que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é exaltado, eu penso que nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia ensina-nos a fazer. Enquanto ele falava ali, eu me lembro, existia um seriado, existe ainda, Malhação. Houve uma época que um dos personagens falava: Jesus apaga a luz. Eu estava no meu pai uma vez, eu vi aquilo lá e falei, milhões de adolescentes satirizando e usando, e logo depois eu vi isso na boca da minha sobrinha, falando. E, amados, o quanto você é próximo do seu Senhor, porque se é alguém indiferente, então, não é? Talvez isso não diz nada. Mas a nossa proximidade, aquilo que representa Jesus na sua vida, como Deus, como Senhor, como Salvador, como alguém que está constante na sua vida. Então, deve haver sim um tremor, um temor diante da pessoa de Jesus Cristo. Fazemos muitas vezes brincadeiras, usando o nome de Jesus. Não, de forma nenhuma. O nome dele deve ser sempre exaltado, sempre. Usou os seus lábios para falar da pessoa de Jesus Cristo, que ele possa ser exaltado. Vamos estar orando. Eu quero aproveitar e estar orando pela Jéssica, Ela perdeu o bebê e não está sendo fácil para ela. Ontem ela foi internada, mas hoje já saiu. A noite foi mais noite para ela, e para hoje também não vai ser fácil. Então, como igreja, vamos estar orando por ela também. Pai bendito, nós te louvamos essa noite. Pai, obrigado pela sua palavra. Ó Deus, por graça, Senhor, por misericórdia, não deixe que venha esfriar no nosso coração quando o nome do seu filho for propagado, quando o nome do seu filho for exaltado, ou quando simplesmente proferimos o nome do seu filho, por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa e por aquilo que o Senhor nos ensinou. Ó Pai, obrigado pela vida do pastor Ricardo, que trouxe para nós essa palavra. O Senhor possa estar cumprindo, ou seja, direcionando aquilo a qual o Senhor o chamou, para a obra específica a qual o Senhor o chamou.
para que o seu nome seja glorificado através da vida do pastor Ricardo, através da sua família. Pai, nessa noite aqui como igreja, junto aos meus irmãos, nós colocamos diante do seu altar a Jéssica, Pai. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor sonda o coração dela. Essa noite, Pai, nós clamamos pela vida dela. O Senhor, como nós já aprendemos, a vida e a morte está em suas mãos. Ó Deus, como nós temos aprendido a descansar na sua soberania. Isso não significa ausência de dor, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. É apenas uma confirmação que o Senhor sabe todas as coisas e que nisso ela possa encontrar paz. Ajude o Ebinho também, como pai. Ajude eles, ó Pai, a estar buscando fazer a sua vontade. Cuide da Thelma, do Edinho, daquela família. Ó Deus, e por graça, nós clamamos a Ti, que essa semana nós possamos usar e glorificá-la tão somente a Ti. Pai, nós Te agradecemos por mais essa porção, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. A comunhão faz parte do culto.